Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Henrique Bonaldi é médico com especialidade em cardiologia e sempre às terças-feiras participa conosco esclarecendo dúvidas que você tem em casa, algum remédio que você está tomando que não está fazendo efeito, alguma dor no seu corpo, enfim. Seja lá o que for relacionado à saúde, pode mandar dúvida para o Dr. Henrique. Quando ele não sabe responder, ele diz: eu não sei, vou consultar meus amigos, colegas, especialistas. Ele sempre traz a resposta aqui para a gente, tá bom? Aproveita porque é uma prestação de serviço que esse médico faz. Ele para as atividades dele para nos atender aqui às terças-feiras. Qual é o WhatsApp, Patrícia, para quem quiser mandar pergunta? 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Tudo bem, doutor Henrique? Ei, Mário, boa tarde, vocês estão bem, hein? Como é que tá todo mundo? Aniversário do Adalberto hoje. Eu já sei, já desejei feliz aniversário para ele logo pela manhã. Achei até estranho ele estar trabalhando no dia do aniversário dele. Tem direito a uma folga, sabia, Adalberto? Tenho, mas eu guardei ela para outra oportunidade. Mano. Ele é danado, doutor. Você acha que é besta? É porque terça-feira, mas no meio da semana. Terça-feira, meio da semana. E ele gosta do aniversário. Se tiver folga, como é que a gente vai fazer essa farra para ele aqui? Entendeu? Doutor Ginásio. Pois não. Fala aí. A gente nasce e já começa a morrer, né? Assim, quem sem querer ser baixo astral no aniversário, mas as células já vão morrendo, né? Não? Na verdade, o aniversário ele sempre se aproxima cada vez mais do dia da nossa despedida, né? O aniversário nunca ele nunca é, na verdade, ele nunca é o primeiro de muitos, como muitos dizem por aí. Na verdade, ele é o último de poucos, cada vez mais. Não, mas o corpo tem prazo de validade, não é? As células vão morrendo diariamente, a gente vai se transformando, não é mais ou menos assim? Ainda tem prazo de validade. Eles dizem, né, saiu até no Fantástico uma época atrás, 3, 4 meses atrás, que alguns cientistas no mundo acreditam que o sujeito que vai viver 200 anos já está vivo. Isso se deve ao fato de que a gente tem descoberto cada vez mais o que é nocivo, o que faz mal, e a gente tem se aproximado cada vez mais do que faz bem. Se a gente juntar isso, a capacidade que a medicina tem hoje de dar diagnóstico certo e fazer o tratamento certo, isso quer dizer longevidade mesmo. Muito provavelmente as próximas gerações viverão um pouco mais do que a gente vive. Naquele livro, o meu pai do céu, memória, hein? Do Yuri lá do israelense, Sucesso. Ai, meu pai, como é o nome, gente, do livro? Enfim, ele defende que a gente vai atingir a imortalidade. Assim, por causa da nanotecnologia e do avanço da inteligência artificial e da biologia, assim, a gente vai prever as doenças, vai colocar mini robozinhos no nosso organismo para combater outras doenças, e ele acha, sem brincadeira, ele escreve alguma coisa no livro, assim, que em 50 anos a gente atinge a imortalidade, morre por acidente, por outras coisas, mas por doença seria muito mais difícil. Está exagerando, doutor? Ô Mário, eu acho que tá, porque isso é igual profissão, né? Extinguem-se umas e criam-se outras. A gente extingue alguns problemas, mas com certeza outros virão. A minha mãe tem uma frase, toda vez que eu falo de paciente muito grave perto dela, ela fala para mim assim: meu filho, tem coisa que o ser humano não explica. E que bom que não explica, porque talvez o ser humano não seja capaz de lidar com tamanha força, tamanho poder. Eu acho que é mais ou menos o que a gente viu durante a pandemia. Olha como a pandemia estragou o ser humano em termos psicológicos, de um jeito tal que a gente vivencia hoje uma pandemia de doença psiquiátrica. Então tem certas coisas que biologicamente vão ser possíveis, mas talvez outros problemas vão acontecer, e aí a gente não sabe como é que a gente vai lidar com isso, né, Mário? O senhor arrasou, hein? Acabou com o argumento do autor, lá famosíssimo. Porque... Não, mas é verdade. Não, Schaefer. Se assemelha... Não, o Schaefer... O Schaefer é a única pessoa séria desse programa. Ô, Schaefer, presta atenção. Aquele filme da Sharon Stone lá, que ela usa um produto e de repente a pele racha, um filme de 1813. É mais ou menos aquilo, assim, nós vamos pagar um pato por essa imortalidade. Não tenha dúvida. Biologicamente falando, todos os seres vivos nascem e morrem. Todos. Da árvore ao ser humano. A tartaruga que vive 100 anos. A gente um dia tem que padecer para dar lugar para o próximo. É o Sapiens, o nome do livro? Sapiens, ele já apareceu Isso, aqui. Gente. Sucesso danado esse livro. Eu li, adorei o livro. Você leu, doutor? Não li não, mas agora eu vou querer ler. Só por causa desse trem que ele falou aí. Já tem o Sapiens, depois tem o Homo. O livro é bem interessante. Foi um best-seller aí. Doutor, temos perguntas da semana passada. Boa tarde, doutor. Jorge Luiz. Boa tarde, doutor. A pessoa que teve gota ácido úrico avançado, esse caroço nas juntas,
essas pomadas que vendem pela internet são confiáveis? Se são confiáveis, eu não sei, mas que elas não resolvem, elas não resolvem. Qual é a diferença do cara que tem ácido úrico para o cara que tem gota? Gota é o nome da doença por ter ácido úrico alto. É mais ou menos a mesma coisa do SIDA versus HIV. Quem tem HIV não necessariamente tem SIDA, que é a síndrome clínica da doença não controlada. É a mesmíssima coisa. O cara que tem ácido úrico e ponto. Tem alguns riscos aumentados por ter ácido úrico aumentado, mas ele não necessariamente é a gota. Quando o cara faz a gota, que é aquela artrite gotosa que eles chamam, que é aquele tofo, aquele dedão do pé que fica inchado, só o dedão, fica vermelho, doloroso igual não sei o quê. Com o tempo, a cronicidade da doença, ou seja, à medida que vai tendo mais infecção, mais artrite, uma hora aquilo vira um tofo, aquilo vira é como se fosse um depósito de ácido úrico que precipita, como se fosse um sal, é como se você colocasse dentro da articulação um sal endurecido. E aí, uma vez com aquilo, a chance de retorno para uma articulação normal, ela beira zero. Com terapias muito específicas, cirurgia muito específicas, sujeitos muito bem treinados podem tentar minimizar isso. Então dá para ter ideia com essa fala, Mário, de que simplesmente passar uma pomada não pode resolver. Não é tão simples assim. Uma vez eu fui no médico de dor muscular e perguntei, doutor, pomada? Ele falou, rapaz, sua pele é impermeável. Se fosse assim, mecânico, estava cheio de graxa dentro dele. Eu fiquei olhando pro médico e falei, o senhor tem razão. Sério? É mais ou menos isso. Ele falou, se esses pomadas você vai passar, vai resolver. Foi o ortopedista que falou? Foi. O ortopedista tem essas frases de efeito, funciona, às vezes. Pra mim nunca mais esqueci, falei, é mesmo, né? Ficou na sua cabeça, né, Mário? Ficou na minha cabeça. O ácido úrico está relacionado ao consumo de bebida alcoólica, doutor? Quem bebe muito álcool, muita bebida, vai ter ácido úrico? Por que essa relação? Exatamente. Um dos desequilíbrios que o cara que bebe faz não é só da doença do fígado, da piora da função do rim, não é só ficar extremamente emagrecido, ele é um cara que consegue produzir mais ácido úrico. E qual o problema do ácido úrico? É só ter as articulações ruins? Não. Ácido úrico aumentado no sangue predispõe a doença vascular, então predispõe a AVC, predispõe a infarto, predispõe a insuficiência renal. Então o ácido úrico ele é ótimo, ele serve para algumas coisas aí, ele tem que estar aí num exame normal, ele tem que estar aí até 3, 4. Agora tem gente que tem ácido úrico de 30, de 40, e aí esses caras geralmente, eu não sei se vocês já viram quem tem os tofo gotoso. O que é tofo gotoso? São essas articulações que vão ficando cada vez mais... Duro? É como se fosse... Mário, faz como se fosse uma bola de golfe em cima de cada articulação. E diz que dói assim. Toda a vida, né? E geralmente na face extensora, ou seja, o contrário da palma da mão, fica no dorso da mão, no dorso do pé, e aquilo dói bastante, assim, os pacientes chegam a não conseguir andar na época que estão muito ruins. E para controle da doença é um medicamento. Para tirar o cara da crise da artrite é outro medicamento, e até isso você precisa conversar com o paciente que tem ácido úrico e gota, porque ele precisa saber manipular essas medicações, ele precisa saber quando que ele toma cada uma delas. Caso contrário, a chance dele piorar existe também usando algum tipo de remédio, sabia? Então, o remédio que trata a articulação pode ser o remédio que dá a crise da gota. Tamanha sensibilidade que o sujeito vai tendo. É super difícil você colocar o cara equilibrado de novo. E aí, parte das coisas que melhora é parar de beber e parte é parar de comer carne gordurosa, parar de comer um pouco de feijão. Naquele período crítico da doença, você pede para ele segurar um pouco e depois melhorar a alimentação para que o ácido úrico caia um pouco. O senhor me desculpe a chatice, eu só não entendi por que o álcool provoca excesso de produção de ácido úrico no corpo. Não sei te falar. Molecularmente falando, eu te trago essa resposta. Eu adoro, isso é fisiologia, viu, Mário? É a parte da medicina que a gente estuda os mecanismos. Era a disciplina que eu mais gostava. Então, sempre que tem uma pergunta dessa, eu me amarro, que eu vou... O livro que traz essas notícias é o Guyton. O Guyton traz as alças, assim, ó. Porque o cara toma isso, ele faz aquilo, e tal hormônio dá origem a outro hormônio, dá origem a outro... É super legal esse negócio, eu te trago a resposta na terça-feira. Obrigado. Poliana Alvarenga, nossa colega jornalista, perguntando semana passada. O uso da creatina, o que o doutor tem a dizer? Tem que explicar primeiro o que é creatina. Tô curioso para saber também, creatina... Tem um médico, colega seu, foi na TV, no Bom Dia Espírito Santo, fez o rap da creatina. Exame creatina na urina, não sei o quê. Ele fez, é sério, pra gente decorar.
Eu já tô sabendo até que o aniversariante de hoje anda tomando creatina, anda tomando esse negócio para ficar mais forte. Ó, é o seguinte, como toda ina, o final da ina quer dizer proteína. Então, proteína serve como arcabouço e serve como chave e cadeado. Parte das funções que você tem no corpo, elas são exacerbadas ou são deflagradas pela quantidade de proteína, pelo tipo de proteína que existe. Então tem desde queratina, que é lá aquela proteína que faz a pele, o cabelo ficar forte, blá blá blá, até, por exemplo, a insulina, que é outro tipo de proteína que tira o açúcar de dentro do sangue e joga para a célula. Então, assim vai, a proteína é um dos principais, se não o principal método mensageiro, executor que o corpo tem. A gente funciona porque a gente manda recados e abre portas através da proteína. Existe uma chamada creatina, que em grandíssima parte ela serve para metabolismo celular, ou seja, ela serve para melhorar a capacidade da sua célula funcionar e mais ainda no seu sistema esquelético, ela serve para te dar aporte energético, te dar substrato para crescer esse músculo. Então o cara que tem um aporte melhor de creatina, ele tem melhor capacidade de fazer funcionar e hipertrofiar os músculos, certo? Mas descobriu-se ao longo dos tempos aí, principalmente dos últimos 10, 15 anos, que é bom para várias coisas, inclusive para atividade mental, por exemplo. A capacidade que o sujeito tem mental, em desenvolvimento mental do cara é maior para o cara que tem creatina da forma adequada. Então, desnutrição, Mário, não é só uma questão biológica no sentido de, tá só mais magro. Recobre que o cara estava mais magro que ele ganha. Não. Desnutrição infantil, por exemplo, pode levar a retardo por falta de creatina, porque o desenvolvimento mental do sujeito fica menor. Então, creatina é uma proteína muito bem-vinda e ajuda em várias coisas. Qual é o problema? Igualzinho todas as proteínas que tem nos whey protein da vida aí, isso dá uma sobrecarga muito grande ao rim, porque seu rim tem que ser capaz de deixar a proteína de lado e filtrar só a água. Como tem muita proteína, funciona naquele mecanismo do Nescau, no achocolatado no leite, Mário, que a gente já falou mais de uma vez aqui. Você coloca achocolatado no leite, ele dilui. Você coloca achocolatado no leite, ele dilui. Lá pelas tantas, na 14ª colherada, não dilui mais. E esse é o seu rim, lotado de creatina com dificuldade de passar água por ele. E isso pode sobrecarregar a função dele, certo? Então, para indivíduos que têm disfunção renal, para indivíduos que não têm o fígado muito bom, o excesso de proteína pode ser maléfico. Isso serve para todo mundo? Não, não serve. Mas vale a pena passar no médico e falar, cara, estou usando suplementação, eu estou fazendo mais uso do que devo de creatina, porque eu tenho um alvo, que eu quero desenvolvimento, que eu quero melhorar músculo, quero melhorar a performance. Não tem problema, só tem problema fazer isso de forma inadvertida, porque igual tudo que você põe para dentro do organismo tem efeito colateral, e um deles é disfunção renal. Olha aí, Adalberto, vai tomando esses negócios sem ir ao médico. Mas eu sempre sobrecarrego os rins, o doutor falou aqui. Mas eu tô tomando com orientação, tá. E tem toda a medida lá certinha, que apenas são 3 gramas por dia, então uma coisinha ali super perfeito. Você acreditou, doutor? Adalberto, essa orientação da tia dele que olhou no YouTube e viu essa orientação dele. Tudo certinho, inclusive, eu tô sendo essa pessoa aqui agora. Ele tá com a bolsa, abrindo a bolsa aqui, ó, cheio dessa creatina. Tô falando. Você ver, ó. São só eles vão tirar nós de lá. É só 3 gramas. Tem um pó gigante aqui. Nossa, mas é pó. É pó. É um pozinho. É pó. É um pozinho. 3 gramas por dia. Você bebe com água pra diluir, justamente porque tem essa questão que o doutor Henrique falou. Renal, e aí 3 gramas com acompanhamento. Não foi do nada. Assim. Eu não faria. Desse negócio, eu vou no natural. Eu tô falando sério, pra ficar forte. Vai que tá sobrecarregando tudo. Quem que o senhor votaria? Em mim ou Adalberto, doutor? Debate agora. Eu não tomaria de jeito nenhum. Ele toma porque quer ficar forte. Só vai sobrar o Schaefer. O Schaefer e o Murilo. O Murilo tá aí hoje? Só vai sobrar os dois. Então aqui, dois rindo da beça, não votam. Schaefer tomaria pra ficar forte ou eu evitaria creatina? O risco? Dentro. Eu não. Vocês tomam esse negócio todo, gente. Sobrecarrega os órgãos, o médico tá falando. Não, mas com orientação. Que orientação, nada. Exatamente. Não, é a dose. O problema é a dose. O problema não é o que usa. Hã? O problema não é o que usa, o problema é a dose. Ô Mário, a albumina, que
muita gente também usa, é uma proteína que é muito comum no ovo, muito comum na clara do ovo. Só para você ter ideia, alguns concentrados de albumina, que é esse copinho que o Adalberto deve estar te mostrando aí, significa 10, 15 ovos, 15 claras de ovo. Então é um jeito mais racional de fazer o uso, desde que bem processado, desde que industrializado de forma correta, com vigilância em cima. Então não é errado o uso, só tem que raciocinar o uso. Porque eu que estou lá na ponta, no ambulatório de cardiologia, chega para mim as catástrofes dessas tentativas inadvertidas, erradas, de busca por um corpo ideal e tudo mais. Eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo. Eu já atendi paciente que mora muito bem em Vitória, na minha opinião, o melhor bairro de Vitória, um cara com tudo perfeito na vida, funcionário público de alto escalão, concursado, a vida feita, 1,90 m de altura, com o coração igual a moringa lá dentro, que resolveu ir num cara que passou meia dúzia de remédio para ele tomar, para ele ganhar um percentual de gordura melhor. Então precisa ser bem acompanhado, só precisa ter de olho nisso. Agora, do lado dele tem um cara que fez a performance, conseguiu atingir o objetivo, está super saudável, feliz da vida, emagreceu, conseguiu melhorar a saúde. Então isso existe mesmo tomando essas coisas aí. Então vou ceder. Já que tá com orientação, mas eu não tomaria não. Achei que Schaefer ia ser meu companheiro, falei, creatina, tô dentro. Inclusive, a minha última consulta com a nutricionista, ela me indicou creatina também, Mário. Comprei. Não, então tá, gente. Tudo recomendado assim, né? Mas não tomo não. Eu fiz chupar laranja, comer ovo. Após o Dr. Henrique tá comigo, pelo amor de Deus, doutor, alguém me apoia. Eu tomo sim. É igual vinho, Mário. Isso é igual vinho. Tem problema tomar vinho? Não, é a porção que você toma. Pode dar desde proteção cardiovascular até cirrose de fígado. Mas escolhe. Já escolhi. Doutor Alisson. Doutor, ontem de madrugada começou a doer e inchar, perto aqui do meu dedão do pé. De manhã não estava nem conseguindo pisar mais. Do nada, ele tá dizendo. Começou a inchar e de manhã não conseguia pisar mais. De madrugada começou a inchar e de manhã não pisava mais. Fui ao pronto-socorro e o médico disse que era uma bursite. Como é que isso aparece do nada? Exatamente assim está perguntando o Alisson. Como isso desenvolve do nada? As bursites, eu desconheço que bursite de dedo, de pé, ela é tão frequente assim, mas bursite de ombro, de quadril é super fácil. E outra coisa, o cara tem e não sente nada e joga aquele vôlei de praia muito do cafajeste 2 vezes por semana, tá barrigudinho e do nada ela estoura. Não é do nada que ela estoura não, tem 6 anos que ela te acompanha, mas seu arcabouço de músculo estava dando conta de te proteger contra o sintoma, contra o inchaço, contra a incapacidade, contra a dor. Agora não mais, agora você conseguiu lesar a bursa a ponto da bursite nascer apesar dos esforços do seu corpo. Ninguém faz bursite de uma hora para outra. Bursite é uma doença crônica. Ela vai vindo, te afetando até uma hora. O que é agudo, gente, é entorse, é fratura, é distensão. O resto é crônico. Você tem lá, você só não sabe o que você tem porque seu arcabouço de músculo está conseguindo segurar estável. Então pode acontecer. Mas agora do nada pode acontecer. Perfeito. E agora o médico deve ter falado, repouso, remédio, fisioterapia em cima, voltar a fazer atividade física agora com calma, reprogramando o organismo. A gente chama isso de treino de propriocepção. Você precisa contar para o seu corpo como fazer o movimento da forma adequada. Muita gente joga futevôlei há 10 anos e não faz o movimento de forma adequada. Isso é muito comum em atleta, né? O cara reprograma, depois que ele chega no nível de atletismo, por exemplo, profissional, ele senta um cara com ele para reensinar ele a correr da forma adequada. Isso existe, melhora a performance, diminui chance de lesão, isso é medicina esportiva. Legal. Maria, doutor, estou tomando fluoxetina, mas tenho um sono insuportável, cochilo trabalhando. Fiz exame e o médico disse que meus exames estão ótimos. E parabéns pelo dia do médico. Gente, hoje não é dia do médico não, Maria. Ela diz parabéns pelo dia do médico. E quando eu falo assim, hoje é dia do médico, é o dia do médico participar. Desculpa, não é dia do médico. Aqui, toda semana os ouvintes fazem essa correção. Mário, dia do médico é dia não sei quando. Não, quando eu falo dia do médico, é o dia do médico Henrique participar, tá? Hoje não é dia do médico, não. Mas é dia do médico Henrique. Ah, meu Deus. Ajuda Maria, doutor. Tomando fluoxetina, tá com sono danado. Procure o profissional que passou a fluoxetina. Hoje é de domínio não só do psiquiatra, mas, por exemplo, do médico de saúde da família, dos grandes clínicos aí que tem no estado, mas procura ele e avisa. O efeito que a fluoxetina tem não pode diminuir principalmente sua capacidade laboral. Então, nenhuma medicação psiquiatra
psiquiátrica pode ou deve alterar sua capacidade de exercer sua função, seja ela como mãe, seja ela como esposa, seja ela no trabalho. Então, se está te atrapalhando, ele vai trocar. Ou ele troca dose, ou ele troca droga, ou ele troca o horário de uso. E às vezes isso basta. Mas assim, à distância, meu bem, não tem jeito de eu te ajudar. O que eu posso falar não é normal ficar assim no uso da fluoxetina. Procura ajuda que ele vai corrigir uma dessas 3 coisas e você vai melhorar. Semana passada a gente falou da melatonina, o senhor falou funciona sim, para dormir pode induzir ao sono e tal. Ela em caso de alergia, pode dar alergia ou é uma substância que quase não dá alergia, doutor? Ô Mário, como ela é uma substância quase que endógena, né, a gente produz parte da molécula, eu Henrique, desconheço alergias à melatonina, mas deve existir. Para você ter ideia, tem gente que tem alergia anti-alérgico. Então que tem alguém que tem alergia a esse trem, tem, mas não é comum não. Doutor Henrique, muito obrigado, tá bom? Por essa boa vontade, essa participação sempre simpática e didática aqui conosco, e paciente principalmente. Obrigado. Não, obrigado eu. Imagina, terça-feira é um dia que eu acordo melhor, já falei isso. Essa diversão aqui alivia as tensões do dia. Fica com Deus, doutor. Obrigado mesmo, hein? Tchau, gente.